Está começando mais um programa É Justo, um programa realizado pelo curso de Direito da Universidade de Ribeirão Preto, em parceria com a TV UNAEP. O programa É Justo tem como proposta levar informações sobre direitos e deveres aos cidadãos, aproximando o direito da comunidade. Meu nome é Leisa Borelli Prison, eu sou professora do curso de Direito e vou apresentar o programa de hoje para falarmos sobre crise na democracia. Para falarmos sobre esse assunto, nós convidamos o professor Dr. Rafael Tomás Oliveira. O professor Rafael é mestre e doutor pela Unicinos, professor da graduação e pós-graduação de Direito na UNAEP e atual diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão na Universidade. Professor Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Vamos conversar um pouquinho sobre a crise e a democracia. Quando a gente fala atualmente, a gente tem trabalhado muito esses termos, os pesquisadores têm falado muito sobre crise na democracia. Mas para que a gente possa entender melhor, o que a gente pode falar sobre democracia? O que é democracia? Olá, Leisa. Democracia, para mim, no contemporâneo, né? A democracia também, dependendo do corte histórico, ela vai assumindo diferentes significados, né? Mas eu diria que, pensando contemporaneamente, a democracia representa 3 dimensões. A primeira dimensão é ser uma técnica de resolução de conflitos políticos. Isso nem sempre aparece na superfície do discurso, porque a gente tende a encarar o processo eleitoral como algo normal, né? Mas, na verdade, o processo eleitoral, ele subterraneamente contempla uma série de disputas de poder, né? E conflitos de visões de mundo, de visões sobre como deve ser a sociedade, etc., né? A democracia, ela pretende solucionar esse conflito de uma forma pacífica, sem que ele acabe em violência. O choque de visões de mundo em outros modelos, em outros regimes políticos, ele pode descambar para soluções violentas. A democracia tenta fazer com que isso fique dentro de termos não violentos ou pacíficos. Numa segunda dimensão, a democracia seria o próprio processo eleitoral e a dinâmica de participação política dos cidadãos que compõem uma determinada comunidade, né? A dimensão das regras do jogo. Uma está entrelaçada à outra, porque para ela funcionar como uma técnica de solução de conflitos pacífica, ela precisa de regras pré-definidas que sejam aceitas por todos os contentores, todos aqueles que estão participando desse processo, e reconhecidas como legítimas, né? E por fim, uma terceira dimensão, que também é muito importante, que atravessa a ideia de democracia desde os gregos e até o contemporâneo, é a ideia de igualdade. Então, a democracia é um regime político baseado na igualdade. É por isso que é tão importante que dentro de uma comunidade política a gente tenha cada vez mais a introdução de grupos, minorias, todo o tipo de gente que compõe aquela estrutura política possa efetivamente participar do processo e decidir os destinos da coisa pública. E por que a gente está falando tanto em crise dessa democracia? A crise, ela acomete as 3 dimensões, de certo modo, mas se a gente pensar contemporaneamente, o que acaba fazendo com que haja um aumento na percepção de que existe uma crise da democracia são os processos que vêm dos Estados Unidos, especialmente da eleição de 2016, e as consequências que ela gerou, né? Isso acabou provocando na ciência política e no direito constitucional, de uma maneira geral, uma espécie de catarse reflexiva, né? Agora, eu acho que é curioso, de certo modo, porque a democracia, enquanto regime político, ela sempre está assentada sobre uma base muito frágil. Então, a gente não pode ter a percepção de que a democracia é um regime perfeito, que ela nunca vai ser, e isso tem que levar a uma conclusão, aí sim verdadeira, de que ela é sempre precária, ela sempre está incompleta. A democracia é um regime que, por definição, ele é incompleto. E por ser incompleto, de algum modo, ele sempre pode entrar em crise. Porque fica frágil. Fica frágil, de certo modo. E fica frágil por quê? Existe um autor que eu gosto muito, que é argentino, mas ele é radicado nos Estados Unidos, que se chama Samuel Issacharoff. E o Issacharoff tem uma ideia que ele chama de The Burden of Democracy, que seria uma espécie de o ônus ou o fardo da democracia,
que é a situação de que ela está assentada sobre uma base muito precária. Qual que é a base muito precária? É que para ela funcionar, eu preciso que o derrotado aceite que ele perdeu. E aí não... Então, assim, se eu tenho um processo político que é conflituoso de base, se eu tenho um processo político em que estão em jogo diferentes visões da sociedade, diferentes visões de mundo, é quase que natural que quem perca queira tentar retornar ao processo de algum modo para poder estabelecer o seu poder de mando. E aí pode utilizar de diversos meios. De diversos meios. Para que isso aconteça. Para que a democracia funcione, é necessário que a derrota seja aceita e que o meio para retornar ao poder seja o mesmo que levou aquela derrota, é um meio legítimo. Isso, exatamente. Então ele vai ter que participar do novo processo eleitoral, respeitar as mesmas regras, etc., disputar uma nova eleição e, se for vitorioso, ele estará no poder, né? Aquele grupo, aquela facção. Então, a democracia entra em crise no momento em que aquele que perde começa a questionar algum elemento desse processo. Ou ele questiona o processo eleitoral, ou ele questiona o modo como os votos são depositados nas urnas, ou ele questiona a própria idoneidade de alguma instituição que é essencial para a democracia, né? A justiça, né? O Congresso, a imprensa. Tem muita gente que não lembra disso, mas é uma dimensão importantíssima para o regime democrático. É a imprensa, por isso que é necessário que a imprensa seja livre para que a informação possa circular, etc. e tal. E acaba aparecendo uma série de fantasmas, né? Assim, um fantasma que sempre assombra regimes democráticos é a ideia da corrupção, e que a corrupção é gigantesca, é generalizada no regime democrático. Só que o que não se explicita, que deveria ser explicitado, é que não é que existe mais corrupção, é que existe uma percepção maior da corrupção. E existe uma percepção maior da corrupção por quê? Porque existe imprensa livre. E porque a imprensa circula informações sem que haja, digamos, limites. Isso. Filtros, limites... E direcionamento. Direcionamento feito por quem participa do poder. Ou pelo menos, se isso não deixa de existir, é mais difícil de acontecer. Do que num regime que tem um caráter mais ditatorial, autocrático, etc., que quem controla o poder controla também as informações que estão circulando naquela sociedade. Isso só pode existir justamente porque nós estamos numa democracia. Exatamente. Né? Porque, ao contrário, numa ditadura, num poder autoritário, talvez essa oposição tão forte não pudesse existir dessa maneira, né? Com tanta liberdade na imprensa ou de circular de ideias. Exato. Né? E as democracias no mundo, a gente está falando, claro que a gente está num contexto Brasil, mas a gente pode falar que essa discussão é uma discussão em várias democracias, né? Em vários países no mundo estão discutindo essa questão da crise na democracia. É como se fosse uma volta sempre meio que cíclico, né, aos períodos mais autoritários, os períodos mais democráticos. A gente pode falar que existe essa crise, o mundo está discutindo efetivamente essa crise? Podemos falar, eu acho que isso é realmente um enunciado verdadeiro. A crise da democracia, embora a pergunta, o questionamento tenha partido desse período, né, que remonta à eleição de 2016 nos Estados Unidos, a percepção de que existe processos frágeis ou de fragilização democrática, ela não fica circunscrita à realidade dos Estados Unidos. Então, inclusive, assim, talvez uma coisa que dê uma nota de novidade para as crises contemporâneas que a democracia sofre é esse fenômeno que alguns classificam como democracias iliberais. O que, de certo modo, é uma espécie de contradição em termos, né? Não existe a possibilidade de uma democracia ser iliberal, porque toda democracia, em tese, seria uma democracia liberal, ou uma social-democracia, pelo menos, né? Então, é um tanto contraditório. Mas esse fenômeno, né, de governos autoritários, que são legitimados, de algum modo, pelo voto popular, é algo que se espalhou pelo mundo contemporâneo, em alguns países da Europa, o caso da Hungria, Turquia, né? Na América Latina, de uma maneira geral, nós temos também movimentos que, se não se firmam
como governos autoritários, como aconteceu em alguns países europeus, esses dois que eu citei, a Polônia, pelo menos eles têm, de algum modo, uma plataforma política que é autoritária na base, né? Então, é um fenômeno no mundo, né? E a ideia do ciclo que você mencionou, eu acho uma ideia muito interessante, e que alguns autores recuperam contemporaneamente, porque ela não é nova, né? Não. Na verdade, o primeiro autor que escreveu ou descreveu o processo político como um processo cíclico de substituição de formas ou regimes de governo foi um historiador romano chamado Políbio. E ele, baseado na arquitetura aristotélica, né, das formas de governo, porque Aristóteles dizia que nós tínhamos 3 formas de governo, que seria a monarquia, a aristocracia e a democracia, e as 3 formas degeneradas de governo, né? Porque, na visão aristotélica, nenhum regime é mau em si. Não existe a democracia, ou a aristocracia, ou a monarquia, podem ser bons regimes de governo, podem funcionar corretamente. Se quem exerce a função de governo o fizer pensando em todos, pensando na comunidade. Há uma degeneração na visão aristotélica quando existe uma mercantilização da polis, é o termo que ele usava. Que seria o quê? Que seria a inversão dos valores. Ao invés do governo funcionar para a comunidade como um todo, funcionava para interesses específicos, do próprio governante, das pessoas que estão em torno dele, das facções que estão no poder, enfim. E essas versões degeneradas espelhariam regimes. A democracia viraria demagogia, a monarquia viraria tirania e a aristocracia viraria uma oligarquia, né? Aí, o que o Políbio faz a partir desse ferramental aristotélico? Ele diz que, na verdade, toda forma política ela vai acontecendo ciclicamente. Então, uma monarquia, ela se degenera e se torna uma tirania. A rebelião que a comunidade tem contra a tirania gera uma aristocracia. A aristocracia se degenera, vira uma oligarquia. Surge uma nova rebelião, uma nova revolta, e das cinzas de uma oligarquia surge uma democracia. E na ideia do Políbio, isso seria cíclico, historicamente. Então eu poderia observar essas formas de governo aparecendo e desaparecendo em períodos históricos mais ou menos determinados. Como que a Constituição, como que o nosso direito constitucional, ou nossa Constituição estabelecida a partir de 88, consegue solucionar esses problemas de crises? Assim, onde que eu encontro na nossa Constituição, ou no nosso direito constitucional, essa solução para possíveis crises, né? Ou para restaurar um governo menos... a manutenção, né? Permitir a manutenção da própria democracia. Assim, eu penso que a gente não encontraria a receita para a solução da crise na Constituição, mas num complexo de coisas que é um pouco mais do que a própria Constituição. A primeira questão é a resiliência. Todo regime democrático sofre crises. E aí, por isso que é importante a gente falar dos ciclos. Tem um autor estadunidense que se chama Balkin, e ele tem um livro que se chama The Circles of Constitutional Time, né? Os ciclos do tempo histórico constitucional. E ele fala disso para os Estados Unidos. Porque a gente pensa que a crise da democracia americana é uma crise que vem de 2016, mas, na verdade, há momentos na história dos Estados Unidos que é de profunda crise. Os Estados Unidos passaram por uma guerra de secessão, quase se transformaram numa confederação de novo, né? A Constituição teria ido por água abaixo. Nós temos depois a crise no final do século XIX, novamente, por conta das questões raciais, principalmente no sul do país. Depois todo o período do crash da Bolsa de Nova York, depois o movimento dos direitos civis na década de 50, o governo Nixon, que é um momento crítico também para a democracia americana. Enfim, há um ciclo ali também, em que as crises aparecem e depois, aparentemente, o sistema constitucional volta a funcionar dentro de uma certa lógica de mecanismos conhecidos. Então, o que a gente pode constatar disso? Que o que faz uma democracia sobreviver é a resiliência
das suas instituições constitucionalmente estabelecidas. Instituições fortes, né? As instituições fortes conseguem a manutenção ou restabelecer a ordem interna. Só que interna. as instituições não são fortes por si só. Por si só, não. Elas são fortes porque existe, de algum modo, uma espécie de magma social, né? Há um conjunto de fatores numa sociedade que faz com que as instituições se fortaleçam. Que vai fazer que vai ajudar, né? Exatamente. Que vai blindar. Exatamente. Que vai blindar as instituições. Então, a democracia acaba sendo um regime curioso nesse aspecto, porque ele, ao mesmo tempo que fortalece a institucionalidade, ele coloca em xeque e testa a todo momento a legitimidade dessas instituições. As próprias instituições. Exatamente. Então, o quanto essas instituições conseguem sobreviver é o que responde o tamanho da resposta que ela vai conseguir dar para as crises democráticas. Que a gente vai vivendo, né? E se a gente pensar assim, né, só para não ficar com aquela impressão de que nós estamos no abismo, né? O período atual, se a gente pensar em termos de estabilidade institucional, é o maior período da nossa história de estabilidade institucional. Sim. Porque nós temos, de 88 até 2024, o maior período em que o regime democrático conseguiu produzir aquilo que ele pretende. Transição do poder sem violência, alternância, porque nós tivemos alternância, né, ao longo desse pouco mais de 30 anos, ampliação de participação, ampliação na titularidade de direitos, né, que são dois processos muito importantes também para a sobrevivência de uma democracia, e, obviamente, a sedimentação institucional. Em outros momentos da nossa história, a gente não conseguiu resistir tanto. Sim, sim. Então, no momento em que as forças sociais ficavam em um atrito mais intenso, a gente descambava. Exatamente. Ou descambava para uma espécie de democracia simbólica, que na verdade praticamente ela não existia, coisa que pouca gente sabe, né? Mas assim, a percepção que se tem saímos do império e entramos na república. República é coisa do povo, o império é uma coisa que está ligado mais a uma questão dinástica, né? De uma família e tal. Então eu tenho mais democracia no republicanismo. Mas a experiência mostra que não é exatamente isso. Porque, por exemplo, se a gente olhar para o processo eleitoral, o número de pessoas que participavam de eleições no final do Império era maior do que o número de pessoas que passou a participar de eleições a partir do início da República. Era muito restrito. Exatamente. Então, a Revolução Republicana, que muitas pessoas percebem como sendo algo progressista, na verdade foi algo conservador. Mais conservador. Entende? No sentido de limitar direitos de participação, de instituir voto censitário, de uma série de coisas nesse sentido. Então, quer dizer, o universo de pessoas que participavam efetivamente do processo eleitoral era menor. Né? Aí a gente tem, com a República, eleições para presidentes, mas os presidentes governavam na base de estado de sítio, na base de intervenção federal, na base de mecanismos... As nossas instituições não estavam fortalecidas, não estavam concretizadas, né? Não estavam como elas deveriam ser. Esse é um processo também até de amadurecimento das próprias instituições. Das próprias instituições. Das próprias instituições. Professor Rafael, eu gostaria muito de agradecer sua participação aqui, em nome de toda a equipe do programa, e dizer que é um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é meu. Para você que está nos assistindo, ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão de tema para falar com a gente? Escreve para a gente aqui no canal, escreve para a gente aqui no e-mail que vai aparecer e fique atento aos demais programas. Até mais e obrigada!